Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike e bem-vindo ao segundo vídeo da série que eu trato da relação entre a bicicleta e a legislação brasileira a respeito do tema. Essa é sempre uma questão bastante confusa para muitos ciclistas, para a maioria dos ciclistas, então eu resolvi trazer aqui este vídeo trazendo o meu conhecimento jurídico aliado ao meu conhecimento ciclístico. Então quero trazer essa questão para vocês. Vou trazer aqui questões que estão expressamente previstas na lei ou estão expressamente previstas em resoluções do CONTRAN e vou trazer também aqui em alguns pontos a interpretação necessária para situações realmente que a lei não previu. Tá? Então, se está gostando do tema aí, deixa o seu like já no vídeo, ele é bastante importante. Se não é inscrito ainda no canal Opinião do Dono da Bike, inscreva-se aí, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Toda semana tem pelo menos um vídeo para você a respeito desse tema apaixonante que é o ciclismo, beleza? Então vamos lá. No vídeo anterior eu fiz uma introdução sobre o tema, falei sobre o conceito de bicicleta, falei que bicicleta é um veículo de duas rodas de propulsão humana, né? Ou seja, ele não é autopropelido, ele não tem um motor, a bicicleta não possui um motor que, quando acionado, faz todo o trabalho no lugar do ciclista, independentemente de qualquer outra ação humana. Ele depende da nossa pedalada para ficar em movimento. Então esse é o conceito principal. E esse é o conceito importante para a gente entender o que é a bicicleta elétrica, lá, a e-bike. Tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a circulação da bicicleta. O Código de Trânsito brasileiro teve essa preocupação em determinar onde as bicicletas devem andar. Então, onde o ciclista deve utilizar a sua bicicleta. E ele fez isso em apenas 2 artigos do código. Então ele foi bastante econômico ao tratar de bicicletas. Toda a legislação, na verdade, ela foi bastante econômica para ser elogioso, né, para ser respeitoso, mas na verdade há uma lacuna enorme, há realmente uma falta de regulamentação. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque sempre que vem uma lei a gente nunca sabe se ela vem para melhorar a situação ou piorar, né? Mas o importante é que o Código de Trânsito brasileiro, no artigo 58, fala sobre a circulação de bicicletas. E ele diz o seguinte, que nas vias urbanas e nas vias rurais, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível utilizar esses locais, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação dos outros veículos. Então nós temos aqui, vamos entender aqui o que o artigo fala. Quando ele fala aqui em vias urbanas, o que são vias urbanas? São as vias, as ruas, as avenidas, vielas, enfim, que ficam dentro das cidades ou em locais ainda que já mais afastados da cidade, mas no perímetro urbano das rodovias, por exemplo. Então, aqueles locais que têm ainda edificações, eles são consideradas vias urbanas. Então, ainda que eles tenham aquela aparência de estrada, sejam no meio da estrada, muita estrada é cortada, né, por cidades ali, e ali são vias urbanas. E as vias rurais. As vias rurais são aquelas que, em síntese, só tem mato em volta. Né? A lei não define, mas ela deixa para que a gente entenda que é o contrário de via urbana. Então, quando só tem mato em volta, só tem árvores, só tem plantações, ali já é considerado uma via rural. Tá? E não vamos confundir via rural com via de terra, com estrada de terra. Vias rurais podem ser rodovias, que são as vias rurais pavimentadas, ou seja, aquelas vias asfaltadas, aquelas vias com bloquetes, paralelepípedos, ou ela pode ser chamada de estrada, que aí são aquelas vias rurais não pavimentadas, tá? Então o estradão de terra é chamado pela lei de estrada. Mas só para vocês entenderem, porque aqui eu não vou ser técnico, eu vou misturar os conceitos aqui. Quando falar que está andando na estrada, entenda como rodovia, como estrada, como uma coisa só, porque a lei não distingue o tratamento. Ela trata da mesma forma com relação às bicicletas, beleza? Aí vamos prosseguir aqui. Então, quando ela fala aqui nas vias urbanas e nas vias rurais, a circulação deverá ocorrer
nos bordos da pista de rolamento quando não houver ciclovia ou ciclofaixa ou acostamento. Então aqui nós temos já de imediato dizendo onde a bicicleta deve circular. Como regra, então na cidade, eu vou recortar aqui, vou falar da cidade, tá? Vamos falar só dela agora. Quando estiver rodando na cidade, ela deve andar na ciclovia, ou numa ciclofaixa, ou no acostamento. Qual a diferença entre ciclovia e ciclofaixa, Caio? A diferença é que a ciclovia é uma via destacada, separada das faixas de rolamento para veículos automotores, e ela fica ali totalmente destacada, enquanto a ciclofaixa ela é apenas uma faixa que foi separada, reservada ali das faixas de rolamento, foi reservada para a circulação de bicicletas. Ela é separada só, por exemplo, por tachões ou por uma pintura no chão, ela não tem uma separação completa. Tá? Essa é a diferença. Então, como regra, a gente deve circular na ciclovia, na ciclofaixa ou alternativamente no acostamento. Quando é que pode ter na via urbana acostamento? Nessas situações em que a cidade a rodovia é cortada por uma cidade e aí dentro da cidade ainda tem ali uma ciclovia, um acostamento. Ali é possível andar também pelo acostamento. É claro que a autoridade de trânsito, né, o órgão de trânsito, ele pode estabelecer que no acostamento é proibido e que deve-se circular pela ciclovia, mesmo quando houver acostamento, né, por uma questão de organização do trânsito. E aí vamos aí àquela questão que sempre é colocada, e a velocidade máxima? Como é que a gente vai encontrar aqui? A gente deve andar sempre pela ciclovia acostamento, mesmo quando a gente for andar muito rápido? Pois é, eu vou falar aqui segundo a lei, tá? A lei estabelece que sim, que a gente tem que andar pela ciclovia. Tá, mas eu vou andar de speed, eu vou andar 35 km por hora. Qual é a velocidade máxima que é permitida na ciclovia? Eu posso andar a 35 km por hora? Bom, provavelmente não, porque não existe previsão legal sobre velocidade máxima para ciclovia, uma previsão nacional, uma lei nacional estabelecendo isso. Mas existem leis municipais que limitam a velocidade nesses locais. Tá? E a velocidade máxima costuma ser em torno de 20 km por hora até 25 km por hora. E aí fica o problema da speed dentro da cidade. Como utilizar a speed? Bom, o que eu entendo, aí eu já estou saindo da lei, acho que a melhor interpretação é que as speeds, quando em treinamento de competição, em treinamento, não em competição, tá? Não confundam, em treinamento esportivo, elas podem andar nos bordos das ruas. Por que isso? Porque nós temos ali uma situação intermediária entre o uso da bicicleta, enquanto uma bicicleta propriamente dita, como meio de transporte comum, e uma bicicleta sendo utilizada numa velocidade, numa situação muito mais próxima daquela utilizada dentro do perímetro urbano por veículos automotores, que é uma circulação próxima de 40 km por hora. Que a maioria das vias tem a velocidade máxima permitida dentro da cidade de 50 km por hora, as vias expressas, que geralmente é que a gente utiliza para treinar com a speed. Considerando isso, nós temos já uma velocidade mais próxima de 50 km por hora já para a bicicleta do que lá dentro da ciclovia. E a lei estabelece que, até o próprio Código de Trânsito, que a velocidade mínima permitida, mínima, não a máxima, é de metade da velocidade máxima. Então a gente, com a speed, está dentro desse limite, entre a metade da velocidade máxima e a velocidade máxima permitida. Então o mais adequado é que a gente tenha a permissão de pedalar com a speed quando estiver em treinamento realmente esportivo, não só em deslocamento lento, pelo bordo da via urbana. Beleza? Então, temos aí essa situação. E temos uma outra situação também que causa bastante dúvida. E andar pela calçada? A bicicleta pode andar pela calçada ou não pode? Bom, questão bastante complicada. A lei não é muito clara. Então eu vou falar para vocês aqui o que a lei diz e vou falar qual é meu entendimento a respeito disso.
Eu falei para vocês que só tem 2 artigos do Código de Trânsito que tratam sobre bicicletas. Um é o 58 e o outro é 59, o artigo 59 que fala especificamente sobre bicicleta na calçada. Ele diz o seguinte, que será permitida a circulação de bicicletas nos passeios, né, que é a calçada, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão de trânsito. Então, o Código de Trânsito coloca uma condição, que é assim, ou seja, em regra, não pode, mas pode desde que seja autorizada a circulação pelo órgão com circunscrição sobre a via. Quem é? Geralmente o município. Então, na calçada da sua cidade pode circular? Para você ter uma resposta certeira, você vai ter que recorrer ao Código de Posturas do seu município. Todo município aprova aí um código, pelo menos municípios maiores, aprovam um código de posturas, que são todas as regras sobre silêncio, sobre utilização de calçadas, sobre a condução de animais, com ou sem focinheira, aquelas questões bem locais mesmo. Você vai ter que verificar ali. Eu vou dar como exemplo o município de Santos, que é onde eu moro atualmente. Aqui, o Código de Posturas autoriza a circulação de bicicletas na calçada, mas fixa uma velocidade máxima de 6 km por hora. Para que você tenha ideia de quanto é 6 km por hora, é a velocidade de uma caminhada de quem está realmente se deslocando de um ponto a outro, não quem está a passeio. Então, é a velocidade de caminhada, ou seja, é para que você ande na calçada, ok? Porém, na velocidade igual ou inferior à de quem está caminhando, e assim você não traga risco nem assuste quem está caminhando, né? Agora você pensa, pô, mas eu não sei, não consigo ter essa resposta. Eu vou dar para você uma baliza, aí, uma noção. A primeira noção é a do meu município. Normalmente os municípios copiam um do outro, copiam dos outros o código de postura, tá? É quase que um copia e cola, e aí discutem o tema na Câmara e colocam ali, adequam as particularidades da cidade. Mas eles costumam copiar. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma norma recente de 2023 que fala sobre a circulação daquelas motinhas elétricas na calçada. Ela autoriza a circulação ela diz que a circulação pode ser autorizada pelo município, né, pelo órgão com circunscrição sobre a via, e diz só que ela coloca um limite para isso. O município, você pode autorizar, mas se você autorizar, a velocidade máxima será de 6 km por hora, a mesma velocidade estabelecida no Código de Postura daqui do município de Santos para a circulação da bicicleta. Então, como regra, a bicicleta pode andar na calçada? Não. Mas o município pode autorizar? Pode. E se ele autorizar, qual a velocidade máxima? Depende da lei municipal, mas vamos colocar como uma regra segura, se você está com medo de infringir a lei, 6 km por hora, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu vou deixar a questão da circulação da estrada para o próximo vídeo, justamente por ser um tema extenso, para o vídeo não ficar muito longo, e por ser a questão da circulação na cidade, o interesse às vezes restrito de uma boa parte dos ciclistas, beleza? Então é isso, gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, um abraço e até o próximo vídeo.